Olá, amigos do canal Espiritualidade. Quando nós começamos a ter as primeiras noções sobre o Espiritismo e começamos a compreender o que ele nos ensina sobre a nossa evolução, sobre a nossa estada aqui no mundo, e começamos a entender que nós estamos aqui para progredir, um questionamento que nós podemos fazer é: será que eu tenho progredido na minha vida? Eu tenho feito o crescimento esperado para a existência terrena? E isso nos leva naturalmente a uma ideia muito importante em qualquer realização humana, que é a ideia de se autoavaliar. Isso até na educação é algo muito importante, fundamental. O indivíduo que se propõe a aprender algo, ele verificar por si mesmo e não pelos outros apenas, se ele está de fato aprendendo aquilo que ele se propôs, se ele está assimilando aquilo que ele se propôs a fazer. E espiritualmente, quando nós tomamos consciência de que estamos evoluindo, de que estamos aqui com essa finalidade, autoavaliar-se se torna também algo fundamental, algo muito importante. E, naturalmente, existe uma forma de nós conhecermos se estamos ou não progredindo espiritualmente. Pelo menos se nós estamos tentando, é possível nós sabermos isso. Com precisão, saber com exatidão se os nossos resultados são verdadeiramente positivos do ponto de vista espiritual, pessoalmente entendo que somente quando nós partirmos. Porque muitas vezes nós nos enganamos por muitas ideias, por muitos conceitos que nós assimilamos aqui da Terra. E quando chegamos do lado de lá, está aí os inúmeros relatos através da mediunidade, de desencarnados que contaram com decepções, com frustrações por não terem obtido da vida uma experiência realmente positiva. De modo geral, aquele conceito que nós sabemos, se vivenciamos as experiências de uma forma pacífica, voltada para o bem, sem prejudicar o próximo, procurando ajudá-lo, essa seria a receita básica para nós crescermos espiritualmente e termos um saldo positivo na nossa experiência após essa vida. Mas a exatidão de tudo aquilo que nós fazemos, somente quando nós estivermos realmente com a consciência bem despojada de tudo aquilo que nós vamos assimilando aqui da cultura terrena. Muitas vezes nós nos enganamos sobre muitas coisas, assimilamos ideias, conceitos que são errôneos do ponto de vista espiritual, que trazem enganos, e somente como espíritos libertos da matéria que nós teríamos plena consciência. Isso porque a matéria nos limita, ela nos impõe alguns impedimentos, porque é justamente para que façamos essa busca de nos apropriarmos ainda como encarnados cada vez mais dessa realidade espiritual, porque assim nós estaremos verdadeiramente desenvolvendo esses nossos potenciais. Mas isso então faz parte aí da nossa experiência. Viver, morrer e autoavaliar-se do lado de lá é algo inevitável. Há espíritos que até reencarnam sem fazer esse processo de autoavaliação, porque eles não têm condições, são guiados automaticamente pelos mecanismos das leis universais a retomarem uma nova forma física para que possam progredir. Mas muitos, ao despertarem do lado de lá, terão consciência de que talvez tivessem se esforçado um pouco mais, talvez tivessem se empenhado um pouco mais aqui na vida terrena, teriam tido êxito nesta experiência, ou pelo menos um êxito maior. Normalmente a gente ouve, e até já fizemos muitas vezes, discursos muito exigentes sobre essa dedicação de nós nos transformarmos, de nós nos modificarmos. Muitas vezes há uma cobrança excessiva e as pessoas se apresentam em inúmeros momentos pressionadas por tantas obrigações, por tantos deveres, por tantas coisas que as pressionam. E ao invés de tanta cobrança servir para o espírito progredir, pelo contrário, acaba funcionando como um freio, porque muitos desistem porque são excessivamente cobrados. Parece que, infelizmente, certos discursos viciados de determinadas religiões chegou ao espiritismo pelos próprios indivíduos que não conseguiram se libertar dessas posturas exigentes, cobradoras,
sem compaixão e cobram excessivamente os outros e a si mesmo. Isso não é o ideal. Quando nós vemos a história de Jesus junto às pessoas que erravam e eram pessoas simples, pessoas que não tinham conhecimento da vida, ele era muito indulgente, compreendia as fraquezas das pessoas. Ele cobrava severamente aqueles que eram detentores de uma inteligência capaz de permiti-los perceber as suas contradições. Aquelas pessoas que sabiam o que era o certo dentro dos seus princípios, não faziam e cobravam das outras pessoas, como era o caso dos fariseus. Mas nós, neste nosso vídeo, nosso objetivo é analisar um texto de Allan Kardec, dentro dessa sequência que temos feito nesse período do nosso programa, que está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 5, 6 e 7, pecado por pensamento e adultério. Dentro dessas colocações que Allan Kardec fez ao fazer a análise de uma afirmação de Jesus, nós vamos identificar então o quanto nós podemos nos avaliar, se estamos em crescimento na presente vida realmente, se realmente nós temos esse ganho de experiência aqui na vida terrena e vamos chegar do lado de lá de uma forma melhor do que quando nós chegamos aqui. Nós vamos perceber que neste texto Allan Kardec mostra que Jesus dá uma grande importância ao pensamento que o homem formula. E por que os pensamentos têm tamanha importância a ponto de determinarem a nossa vida, Nós aprendemos com os espíritos em inúmeras comunicações que eles deram através de inúmeros médiuns que o pensamento é uma força criativa do espírito. Ao pensar, ao idealizar, ao desejar algo ardentemente, ao alimentar os pensamentos, nós criamos uma predisposição interna. Está aí também hoje estudos dentro das neurociências que mostram isso, que também o pensamento reflete de forma profunda sobre a nossa vida. Aquilo que nós cultivarmos mentalmente é a nossa essência, aquilo que nós vamos nos tornando ao longo da vida. Mas os espíritos nos falaram que os pensamentos eles têm a capacidade de criar as chamadas formas pensamento. São capazes de criar realidades fluídicas em torno de nós e elas passam a nos influenciar de alguma forma. E esse é um conhecimento que ele está anterior a todo o trabalho de codificação do Espiritismo. Várias tradições espiritualistas, algumas seculares, milenares, já trazem esse conceito de que os pensamentos fortemente cultivados tendem a ganhar vida em torno do indivíduo e a estimulá-lo de uma forma muito intensa, muito poderosa. O que é chamado nesses meios espiritualistas, que não é o espiritismo, de egrégora. Às vezes a gente ouve falar dentro do espiritismo sobre egrégoras, mas não traduz realmente o pensamento como essas tradições espiritualistas trazem. Nós não vamos abordar profundamente isso agora, fica um tema para o futuro, para nós explorarmos mais isso, mas sabemos, pelos espíritos, por várias tradições espiritualistas, que os pensamentos, as criações mentais têm uma grande influência sobre a nossa vida. Isso também é porque os pensamentos, eles revelam para o mundo espiritual que nos avizinha, que está próximo de nós, quem nós somos na essência. Aqui no mundo não é muito difícil a gente enganar as pessoas com uma aparência daquilo que nós gostaríamos que elas pensassem que nós somos. Mas para o mundo espiritual nós nos revelamos por completo pela ordem de pensamento que nós cultivamos. E isso naturalmente atrai espíritos por sintonia. Eles se afinam conosco de acordo com aquilo que nós queremos, e eles passam a nos influenciar pelos pensamentos que nós cultivamos. Porque esses pensamentos são expansões da nossa própria essência, daquilo que nós somos. São como grandes telas em que eles percebem o que se passam dentro da nossa vida mental. Espíritos interessados em explorar as nossas fraquezas seriam como obsessores que querem sugar nossos fluidos vitais, que querem se apropriar dessas mesmas emoções que nós nos alimentamos mentalmente. Eles aproveitam essas emissões que nós produzimos e nos exploram, instigando, estimulando, influenciando para que elas sejam cada vez mais crescentes.
Então nós adquirimos companhias em razão dos pensamentos que nós criamos. E aqueles obsessores que são vingativos, que desejam se vingar de nós pelo mal que praticamos a eles em outras vidas, também estarão utilizando dessas criações mentais para nos influenciarem. Alguém diria assim, nossa, mas por que Deus permite isso? Permite da mesma forma que Ele permite aqui, no mundo dos encarnados, que pessoas mal intencionadas, ao nos conhecerem, influenciem sobre a nossa vida, ajam sobre a nossa vida, venham a interferir de modo negativo. Porque faz parte da evolução isso. Essa relação entre os indivíduos faz parte do aprendizado, ela é necessária para o crescimento espiritual. Então nós vamos sim estar submetidos a isso até descobrirmos e aprendermos como nos proteger, como evitarmos que esses pensamentos venham a se tornar ali uma grande demonstração de quem nós somos, até nós aprendermos a impedir que esses pensamentos nos conduzam, até aprendermos a sermos senhores das nossas vidas. Mas vamos passar então para a análise do nosso texto aqui, que é então, como eu já disse, os itens 5, 6 e 7 do capítulo 8, que traz uma afirmação de Jesus assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Está lá no Evangelho de Mateus, é o capítulo 5, versículo 27 e 28. Notem que Jesus está dando aqui o peso ao pensamento, o mesmo que dá para a ação. Se eu penso em algo, ou se eu faço aquela ação, eu tenho a mesma consequência. Poderíamos pensar que Jesus estivesse usando, como em muitas ocasiões ele usou, de uma forma assim de ser muito contundente para mostrar a importância do que ele estava ensinando. Como por exemplo, quando ele falou que se a sua mão fosse motivo de escândalo, era melhor você cortar ela e chegar no reino dos céus sem a sua mão, do que você ter cometido um erro com ela. Agora, será que Jesus queria realmente que a gente cortasse a mão? Não, né? Ele estava apenas usando uma figura de linguagem, me foge o nome agora nesse momento preciso, que se dá isso no estudo da língua, mas que mostra isso. É uma expressão muito forte para chamar a atenção para aquele ponto tão importante. Estaria aqui Jesus usando dessa mesma forma, né? Para mostrar o quanto os pensamentos são graves, dizendo que eles têm o mesmo peso, o mesmo valor das ações? Vamos ver como Allan Kardec considerou isso aqui, né? A primeira coisa que ele diz é que nós, ao lermos esse texto, não vamos entender que Jesus está falando apenas do adultério como sendo aquela traição, né? Desejar alguém fora daquela relação que nós já temos e nos imaginarmos com essa pessoa. Isso, naquele contexto em que ele vivia, era considerado como um adultério, né? Naturalmente que ele deve estar se referindo aqui ao desejo sexual, né? A estar tendo uma relação sexual com uma pessoa. Ele falou para o homem, mas não vamos ser ingênuos, isso se aplica a qualquer pessoa. A mulher também, se ela ver o homem e desejá-lo sexualmente, dentro desse conceito da época, dentro dessas considerações aqui, está sendo considerado também como adúltera. Bom, Allan Kardec, o que ele está propondo então é que Jesus, ao usar o termo não adulterarás, não é apenas nesse único e exclusivo sentido. Por quê? Em outras passagens, Jesus usou também a expressão adúltero para se referir aos erros gerais que as pessoas praticam, como por exemplo aquela que nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Então o termo adúltero quer significar aquele que não se conduziu adequadamente, aquele que praticou o mal, o pecado, os maus pensamentos, o desvio do caminho que seria o adequado para aquele espírito, para aquele ser. Então, essa é a colocação que ele faz,
E nós vamos seguindo essa linha de raciocínio de Allan Kardec, considerando o seguinte, que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também nos pensamentos. Para ser um bem-aventurado no mundo espiritual, você tem que ter o coração puro, ou seja, para você estar verdadeiramente bem feliz, você tem que ter esse coração puro. E não é apenas por não ter praticado o mal, é por também não ter alimentado ele mentalmente dentro de você. Ele diz assim, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Então nós vamos perceber que a maioria de nós aqui encarnados, temos em alguns ou em muitos momentos da vida pensamentos impuros, pensamentos imperfeitos, e não é apenas no departamento da vida que se relaciona aos nossos desejos sexuais, é em tudo. Quando nós desejamos algo que pertence ao outro, quando nós temos raiva de alguém, quando nós temos desejo de vingança, quando nós queremos praticar algo que atente contra a segurança de alguém, quando a gente quer exercer uma justiça violenta, tudo isso são pensamentos de ordem inferior. Alguém dirá, mas o que aquela pessoa que eu estou pensando o mal dela merece é isso mesmo. E às vezes até pode ser mesmo. De fato, existem espíritos que, encarnados, merecem passar por grandes provas, por grandes sofrimentos, por grandes dores. Precisam pagar, sim, como o Evangelho diz, ceitil por ceitil, ou seja, precisam realmente sofrer, porque a única didática que eles têm é essa. Mas quem de nós pode dizer que somos capazes de avaliar a extensão de sofrimento que um espírito precisa viver? Ninguém. Nós não temos competência para saber a extensão das provas, das expiações que alguém tem que passar. Apenas Deus tem essa competência. Espíritos puros, espíritos elevados, espíritos superiores também entendem o mecanismo da lei divina e entendem quais são as melhores experiências dolorosas que alguém precisa ao reencarnar enfrentar. Mas quando nós estamos aqui na Terra, nós não temos essa extensão do quanto alguém deve ser punido, do quanto alguém deve receber como consequência dos seus atos. E quando a gente pensa assim, nós que acreditamos em algo, nós queremos exercer a justiça, nós estamos negando uma crença fundamental que nós temos, que é na sabedoria divina, na sua capacidade de julgar os atos humanos. Nós estamos duvidando da competência de Deus em cuidar dos seus filhos. Então, a nós sempre cabe o perdão, a compaixão e prosseguir sem rancor, sem ódio. Eu falo disso porque é o que temos aprendido, não porque é fácil de fazer, não porque já faço plenamente. Nós, quando falamos em nome aqui da espiritualidade, é sempre apenas como porta-vozes que se esforçam todos os dias em tentar fazer isso, embora em muitas ocasiões a gente não consiga, em algumas a gente consegue parcialmente, em outras até consegue. Mas nós estamos afirmando para os nossos amigos que nos ouvem aquilo que nós tentamos também acreditar e afirmar para nós mesmos. Para que ninguém se surpreenda se um dia a gente falhar na nossa trajetória e demonstrar uma dureza de coração, sendo que nós falamos que o bom é ser pacífico, manso e perdoar. É o que nós entendemos que é o certo e tentamos fazer. E por isso que compartilhamos essas ideias. Mas então, voltando à ideia aqui de Allan Kardec, o indivíduo, para ele dizer que ele tem um coração puro, ele também tem que ter os pensamentos e não apenas os atos. Então, qualquer mau pensamento que nós temos, qualquer sentimento que envolve causar sofrimento a alguém, é sinal de impureza, porque a nós cabe apenas a compaixão. O que não quer dizer que você no mundo vai permitir que uma pessoa continue agindo erradamente com você e você se tornando vítima dela permanente. Não quer dizer que a sociedade vai permitir que alguém haja contra os elementos dessa sociedade. Por isso que as legislações dos países reconhecem que a vítima nunca pode exercer, isso os países verdadeiramente civilizados, que a vítima nunca pode exercer o direito de punir o seu agressor. É a sociedade que tem que fazer. Isso denota, então, um avanço na nossa compreensão.
porque a própria vítima não sabe a extensão do quanto seria adequado para o outro. A sociedade, pelas suas leis, pelos seus representantes, sabe também? Também não sabe plenamente. Mas tem muito mais chances de acertar do que o indivíduo que foi afetado. Por isso que ninguém pode praticar a justiça a seu próprio favor com os seus próprios meios. Precisa contar sim com a sociedade. Então isso que nós temos na nossa sociedade já é um passo, é um ganho evolutivo. Não sermos nós que vamos procurar deter aquele que é o agressor, mas permitir que aqueles que não estão envolvidos emocionalmente com a situação possam agir de uma forma mais sábia, de uma forma mais coerente. Então impedir o mal não é um problema. O problema é quando nós temos os pensamentos ruins, os pensamentos difíceis, destrutivos, cheios de ódio, cheios de uma exacerbação, de querer punir com o máximo uma falha pequena. Por isso que nós não podemos considerar que, mesmo sendo injustiçados, tendo pensamentos que queremos a justiça, podemos justificar que podemos desejar um mal de alguém. Também é uma impureza de coração isso. Então, todas essas considerações nos levam então a pensar, como Kardec trouxe aqui no item 7, que esse princípio, de que os maus pensamentos têm consequências tão graves quanto os atos, nos levam à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Tem consequências sobre nós? Vamos ver o que ele colocou. Olha, ele colocou dessa forma: temos de fazer aqui uma distinção, uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Então, à medida que nós vamos evoluindo, é natural que nós vamos perdendo tudo aquilo que é de imperfeição. E isso vai ser mais rápido se empregarmos boa vontade. Boa vontade aqui significaria assim: reconhecer que isso é uma verdade e se esforçar. Não simplesmente pensar, deve ser isso, mas eu vou vivendo assim. Não, é reconhecer que isso de fato, estamos aqui para evoluir e emprego a minha boa vontade, ou seja, eu tento todos os dias ser um pouco melhor. Eu tento todos os dias deter a minha imperfeição, ainda que eu tenha vontade. E aí é um ponto em que nós vamos ver que ele vai concordar aqui com esse pensamento meu, de que é um progresso você já estar nessa situação. Eu sei que o que eu estou pensando é errado, mas não vou fazer. Isso é um avanço. Olha, ele coloca assim, e a gente vai ver que confirma esse pensamento. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ele um motivo de progresso porque o repele com energia. Então é isso. Nós vamos vencendo as nossas imperfeições quando nós vamos repelindo a tendência de praticá-las. Quando nós dizemos para nós mesmos: eu pensei, eu desejei, mas eu não vou fazer isso, porque não está de acordo com os princípios que eu estou adotando na minha vida. E ele diz assim, olha, é o sinal de uma mancha que ele se esforça por apagar. Assim não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. E realmente, quando você tem oportunidade de se vingar e não se vinga, quando você tem oportunidade, até pensa em se vingar, de subtrair algo de alguém e não o faz, mesmo tendo a oportunidade, e você faz porque não, eu acredito que não é o correto dentro dos princípios que eu adotei para a minha vida. Isso representa uma vitória, representa o fortalecimento de uma predisposição do espírito a se tornar melhor. Aí ele prossegue ainda dizendo, olha, aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mal, então é aquela pessoa que vai procurar a ocasião, Quero me vingar de alguém, não tenho coragem de pegar uma arma e atirar nessa pessoa.
mas eu vou espalhar calúnia em torno da vida dessa pessoa. Eu vou instigar nas outras pessoas uma indisposição contra ela. Isso não é uma proporção de vingança? Pequena, mas é. Não, muitas vezes nós não praticamos um ato de violência extrema porque nós temos medo das consequências imediatas em razão daquele controle social que nós estamos submetidos. Mas se eu tento de uma forma dissimulada prejudicar alguém, de alguma forma essa impureza, vingança ainda vive dentro de mim. Então se eu procuro ir ali falando, difamando uma pessoa, tentando indispor as outras pessoas contra ela, eu estou demonstrando o que é a minha essência. Só não fiz o mal porque não tive oportunidade verdadeira, porque eu tenho medo das consequências, ainda ele vive dentro de mim. É por isso que Jesus deu tamanha importância, porque nós somos muitas vezes controlados pelo nosso meio. Isso é bom, termos esse controle, ajuda a evitarmos maiores desastres na vida, mas ainda somos imperfeitos. Por isso que quando a gente perceber que a gente está tendo uma inclinação para o mal, temos que tentar detê-la em nós. Já vamos falar sobre qual seria a técnica para isso. Bom, e aí ele então diz assim, né? Aquela que pelo contrário não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será porque não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Só não fez porque não teve ocasião, porque teve medo das consequências, porque se não tivesse consequência nenhuma, faria. Então é isso que nos coloca, né, na situação de dizer, será que faria mesmo ou não? Por isso que a gente não pode julgar as outras pessoas. Ah, ele só não fez isso porque não pôde, mas é por isso que ele é tão ruim. A gente não sabe exatamente o que é ele ser, que ele é. E nem sobre nós mesmos nós sabemos tanto assim. Então por isso que não podemos ter julgamentos tão severos e desejar punições tão extremas para atos que não são correspondentes àquilo que nós estamos pretendendo punir. Ele faz um resumo no final desse item assim. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. E entendemos mal aqui como imperfeição, tá? Não tem nada a ver com nada assim imaginado pela humanidade aí, de espíritos malévolos, Satanás, Lúcifer, nada disso. É o mal que vive dentro de nós, que nada mais é do que primitividade. É aquele estado ainda quando ainda éramos feras, né? Ainda éramos seres totalmente embrutecidos. Mudamos o nosso corpo, adquirimos cultura, adquirimos alguns sentimentos, refinamos algumas emoções, mas o que guia em nós é o instinto destrutivo, né? Corrompido da sobrevivência. Porque esse instinto que persiste em nós, na verdade, já deveria ter sido superado há muito tempo. É ainda uma deturpação que nós não vencemos de algo que numa época era natural, quando éramos seres ainda muito embrutecidos. Lá, nos períodos anteriores à humanidade, toda aquela violência era necessária à sobrevivência. Porém, evoluímos e não nos libertamos dela. É porque não aprendemos bem nessas experiências todas. Numa, o trabalho está feito, ou seja, aquele que nem concebe pensamentos ruins de nenhuma ordem. Nas outras está por fazer. Quem pensa e não faz, quem pensa e faz. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, esses pensamentos que nós temos, eles sempre serão importantes como forma de nós nos avaliarmos. Será importante como forma até de crescimento, sabendo que devemos repeli-los. Mas como a gente faz isso, né? Pessoas que já tiveram problemas com os chamados pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos completamente descabidos que surgem na nossa cabeça no momento
e que vem com aquela onda destrutiva, perturbadora, que vem tirar muitas vezes um momento de felicidade, de alegria, e surge em nós ali como uma sugestão infeliz. Às vezes são produções mentais nossas, que emergem do nosso próprio inconsciente, daquela somatória de todas as experiências que já tivemos. Às vezes são sugestões de espíritos que vêm nos perturbar simplesmente. Um momento feliz e aí sugere uma ideia lamentável, como por exemplo ferir alguém, ferir um animal de estimação, jogar-se de um lugar sem que você não tenha nenhuma vontade de se matar. Esses pensamentos perturbadores são muitas vezes essas sugestões que espíritos nos endereçam ou que nós captamos dessa atmosfera espiritual que nós vivemos envolvidos. Nós estamos submetidos às criações mentais de outras pessoas também, da sociedade, dos núcleos que nós participamos, nós somos submetidos a isso permanentemente. E aquilo muitas vezes se volta ali contra nós porque nós em algum momento nos afinamos com aquelas ideias perturbadoras. Muitas vezes esses pensamentos eles surgem porque eles estão relacionados às nossas próprias noções de prazer, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós gostaríamos de fazer e não fazemos por medo dos preconceitos. E essas ideias vivem em nós e subitamente surgem. Então como que nós fazemos isso, né? Como que a gente pode evitar esses pensamentos que no fundo eles apenas refletem as imperfeições que nós ainda carregamos. Tem pessoas até que ficam muito perturbadas por sentirem esses pensamentos, né? Algumas sugestões que são dadas em vários meios, diferentes formas, mas que de forma resumida é isso aqui que eu vou falar para vocês, é assim, olha, a gente deve dizer mentalmente a nós mesmos que esses pensamentos não correspondem aos valores que nós escolhemos viver. Vem um pensamento de vingança, vem um pensamento de desejo em relação a alguém, sendo que já sabemos que temos um compromisso em nossa vida. Vem o pensamento de querer se apropriar de algo, vem uma ideia perturbadora como querer ferir alguém, vem uma ideia perturbadora como querer tirar a própria vida num determinado momento. Devemos dizer rapidamente, mentalmente e com tranquilidade, sem ser uma briga mental. Esse pensamento não tem nada a ver com o que eu escolhi para a minha vida. Não me pertence, não é meu, prossiga. Próximo e bom pensamento. Porque quando nós ficamos dialogando mentalmente, ficamos aflitos, nós damos força a esse pensamento, porque nós estamos pensando mais nele. Não, eu não farei isso, isso não é o que eu quero, não posso. Imagina quanto sofrimento, quanto mais eu fico dialogando com esse pensamento, mais ele está ganhando vida dentro de mim. Simplesmente, não tem nada a ver comigo, prossiga, vá. Porque é o que vai acontecer, ele vai se diluir e vai passar. É sempre pedir o próximo e bom pensamento. E surgirão outros, sugestões positivas, benéficas, e aí o que nós fazemos? Esse sim, nós podemos divagar neles. Pensamentos de amor, de bondade, de paz, de coisas boas que nós já fizemos, de coisas boas que já presenciamos, de coisas boas que já ajudamos a acontecer. Tudo isso deve ser aquilo que nos alimentamos. Por isso que é tão importante nós nos alimentarmos de coisas boas permanentemente, de pensamentos elevados, estarmos unidos a pessoas que pensam elevadamente, porque assim nós vamos fortalecendo tudo isso. E nos recordemos sempre de que a prece é uma comunicação direta com Deus. Podemos tranquila e suavemente pedir, meu Deus, eu quero prosseguir evoluindo e crescendo e vou me concentrar na minha tarefa daquele momento, sem aflição, sem desespero, sem autocondenação por ter pensado mal, porque na verdade é o que ainda nós carregamos. Não adianta a gente ficar com sentimentos de profundo autodesprezo porque pensa coisas ruins. Nós somos imperfeitos, é o que somos, mas nós somos imperfeitos e estamos trabalhando para nos tornarmos perfeitos. Nós somos seres em evolução e isso
faz parte do nosso aprendizado. Eu convido então neste instante para a nossa prece, pedindo aos bons espíritos que nos envolvam sempre nas suas vibrações de paz, de harmonia, nos fortalecendo para o nosso crescimento. E com eles nos ajudando, nos amparando, nos dirigimos ao Pai, o Senhor da vida, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Senhor da vida, nós pedimos, Pai, que tenhamos sempre a força para prosseguir em nossa jornada, buscando e praticando o bem. E que nas horas desses pensamentos perturbadores, que possamos ter a força interior de vencê-los tranquilamente, compreendendo que estamos em processo de crescimento e de elevação. Permitir, Senhor, que todos possamos avançar em nossa jornada. E pedimos nesta hora em que a humanidade passa por tantos desafios, por tantos problemas, em que há tantas pessoas tão perturbadas, tão confundidas, que todos possam receber o amparo, o auxílio e possam se sintonizarem com as ideias de amor, de fraternidade e de elevação. Inspira o coração de todas as pessoas que de alguma forma interferem no meio em que vivem. Inspira o coração de todas as pessoas que detêm alguma forma de poder no mundo, que eles possam agir sempre conduzidos por pensamentos de respeito ao seu próximo. E agradecemos, Senhor, por tudo que nos oferece diariamente, por todas as oportunidades benditas, pelo conhecimento superior que nos esclarece e ilumina. Obrigado, Senhor da vida, por tudo, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui a nossa programação no canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.